Olá, seja bem-vindo. Está no ar mais um Papo de Juventude. Continuamos aqui de forma virtual para tratar de temas ligados ao novo coronavírus. E entre tantos questionamentos e reflexões gerados pela pandemia da Covid-19, você já parou para analisar, fazer uma reflexão aí sobre os impactos e transformações ambientais gerados pela Covid-19 nesse período de pandemia da Covid-19? Pois é, menos aviões no céu, menos carros circulando na terra, fábricas e indústrias literalmente pararam as máquinas e a forma de consumo da população também mudou. Como consequência disso, pesquisas científicas apontam diminuição na emissão de gás carbônico, a volta de animais circulando livremente em ambientes onde não eram vistos, praias mais limpas. Para a gente falar mais sobre essas transformações, eu conto com a presença do Ernesto Galiotto, ambientalista, a Bianca Quintais, que é gerente do Centro de Pesquisa da Conlurb, e a Gabriela Viana, que é coordenadora executiva do projeto Guapiaçu. Gente, muito obrigada pela presença de vocês, sejam muito bem-vindos para esse bate-papo de hoje aqui sobre os impactos ambientais nesse período de pandemia. Eu vou começar a nossa conversa com o Ernesto, ambientalista, porque ele fez um trabalho muito bacana nesse período, principalmente, na verdade, no mês de abril, né, Ernesto? O período mais rigoroso aí de isolamento social, o período que as pessoas estavam mais reclusas em casa devido à quarentena. E você sobrevoou aí várias praias do Rio de Janeiro para notar os impactos nesses locais, na verdade, com as pessoas mais dentro de casa, assim, a frequência, né? Queria que você contasse para mim um pouquinho o que você observou. Em primeiro lugar, bom dia, é um prazer estar aqui com você, Priscila, e as outras duas colegas que ali estão. É importantíssimo isso, acho, até como que a gente sobrevoa isso há 26 anos, inclusive o Rio de Janeiro, e tenho sempre quase que voado o Rio de Janeiro numa época que havia gente na praia, né? Ou praia lotada, ou praia meia lotada. Mas dessa vez aqui eu quis ter uma curiosidade importante de ir a fazer uma vistoria aérea por cima com ninguém na praia. Aliás, eu apelidei Copacabana da princesinha que voltou a ser virgem. Então, o que dá para a gente, para nós lá de cima, não poderíamos acreditar que um dia viesse a acontecer isso, porque não foi só a questão do estado do Rio, foi a questão do Brasil, dos países lá fora também. Bom, não vai mais ninguém para a praia. No outro lado, que serviu, depois de tanto sofrimento, nós estamos sofrendo, todo mundo está sofrendo, os países estão indo quase que à falência, mas a natureza recebeu respirou, se refez um ar, não só a questão das praias, a questão de menos produção de lixo e, principalmente, inclusive, o lixo industrial, que é, por exemplo, um lixo mais difícil de você lidar com ele, né? E o que acontece entre aqui, a nossa região dos lagos, o Rio de Janeiro, quer dizer, juntando o Rio das Ostras até Recreio dos Bandeirantes, e depois voltei e fiz a Baía da Guanabara, que ainda não está no ar, porque há 20 anos atrás eu peguei a Baía da Guanabara na pior crise. Foi quando houve aquele vazamento de óleo da Petrobras. Foi em janeiro de 2000. E eu passei agora em 2020. Eu fiz tudo de novo. Eu acredito, por exemplo, embaixo existe muito lixo, principalmente o industrial, né? Mas por cima, quase que a Baía da Guanabara ficou lá como se fosse espelho d'água. Melhorou 70% e melhorou mais de 150% daquela marca de óleo que existia, que até vou fazer um projeto, um documentário específico de Baía da Guanabara. Bom, o que eu vejo é o seguinte, se perdemos um lado da indústria,
no emprego, que é uma coisa muito séria, muito triste isso. Perdemos em tudo, mas lá no fundo vai ficar uma lição. Algo nós vamos tirar de lição disso, tanto ali nas questões ambientais como na saúde pública brasileira. Aí o Ernesto falou, então, de praias mais limpas, né, conseguindo ver aí cores mais intensas. A gente vai até botar umas imagens, você conseguiu ver aí umas imagens sobre o que ele falou. E ele falou também da questão do lixo, que é muito importante nesse período, nesse momento que a gente está vivendo. E quem vai poder explicar melhor isso para a gente é a Bianca, que é gerente do Centro de Pesquisa da Conlurb, que vem realizando pesquisas aí durante esse período de pandemia. Porque, Bianca, a gente estava conversando um pouquinho antes, o lixo entrega aí muito comportamento, né, das pessoas, o conteúdo desse lixo. E eu queria que você falasse para a gente, as pessoas estão mais em casa, né? A forma de consumo mudou. As pesquisas que vocês estão realizando, o que vocês observaram, notaram de diferente durante esse período? Tá, obrigada, Priscila. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui falando sobre lixo. E nós fazemos esse trabalho no Centro de Pesquisas da Conlurb há 25 anos. Então, a gente tem essa tendência de consumo, de comportamento modificando ao longo de todo esse tempo. Então, a gente resolveu fazer esse estudo agora, apesar dos riscos da exposição ao lixo, apesar da gente estar com o quantitativo de empregados diminuído, a gente resolveu fazer esse trabalho para entender essa mudança também nessa fase de distanciamento social. E foi incrível porque foi completamente diferente do padrão que a gente está acostumado a ver, né, em relação até ao ano passado, no mesmo período. Então, nós fizemos um trabalho que começou em abril, terminou em maio, e a gente pegou realmente esse pico, né, que o Ernesto falou, né, em abril, essa parte em que as pessoas estavam mais afastadas mesmo, e foi tudo muito diferente, né? O lixo entregou as pessoas, os comportamentos, né? A pandemia, ela impactou tanto na quantidade quanto na qualidade, ou seja, na composição física do lixo. E houve redução do lixo, Bianca? Houve redução. Desde o dia do decretamento, né, do distanciamento social, em março, dia 14 de março até final de abril, 14% a menos de lixo na rua e no domicílio. Até como o Ernesto falou, realmente nós reduzimos muito a quantidade de lixo na praia que a gente coletava, né, principalmente nos finais de semana. E o domiciliar também diminuiu, né? As pessoas estavam em casa ou por conta da baixa renda, né? Muitas pessoas desempregadas, ou com medo, né, de um desemprego, reduziram seus gastos, e isso apareceu realmente na coleta do lixo. Agora, em relação às características, né, do lixo que nós coletamos, a pandemia mostrou que as pessoas ficavam muito preocupadas com a higiene pessoal, e isso fez com que um componente muito interessante do lixo, que há muito tempo não aparecia, né, com destaque, que é o papel, fizesse um trabalho assim, de ficar maior, né? Ou seja, a composição do lixo mostrou que o papel estava em maior quantidade até do que o plástico. Isso não acontecia desde o ano 2000. Em 2000, a gente teve essa mudança, né? Ou seja, as tecnologias de embalagens plásticas tomaram conta, né, dos mercados, e o plástico era o componente mais predominante no lixo. Com essa pandemia, não. Houve uma redução desse componente, e o papel, né, começou a aparecer de novo, através principalmente dos papéis sanitários, o higiênico, toalha, as fraldas descartáveis, ou de PET, e as embalagens de sabonete, tudo isso aumentou muito por conta da pandemia. Uma coisa muito interessante também que nós observamos foi a matéria orgânica. Houve uma redução da matéria orgânica. E aí a gente começa a pensar por quê? Porque as pessoas estão em casa, estão cozinhando, estão bebendo, estão comendo, por que diminuiu a matéria orgânica? E aí é algo para se pensar mesmo, né? Quando a gente fala aí de matéria orgânica, a gente fala basicamente de alimento, né? Da questão alimentar. E quando a gente fala, então, que houve uma redução dessa matéria orgânica, isso significa que as pessoas estão aproveitando mais os alimentos, não estão jogando fora aí, de repente, o que sobrou do almoço, né? Jogar fora e tá aproveitando aí para um jantar. A gente pode fazer esse tipo de análise? Pode, com certeza. Como nós falamos, o lixo não mente. Era exatamente isso. Foi isso que mostrou para a gente. Tá? Como no passado a gente tinha na parte do alimento sendo descartado no lixo, muito alimento
cozido, macarrão, arroz, feijão, ou seja, as pessoas jogavam fora suas sobras, o que não queriam comer de novo, jogavam no lixo, ou não administravam muito o que colocavam no prato, e aí os restos. E agora, com a pandemia, o que tem no lixo de descarte é casca de vegetal, casca de ovo, ou seja, as pessoas não estão mais jogando fora o alimento preparado, são mais os alimentos frescos, né? Houve uma outra coisa também, que as pessoas substituíram os alimentos frescos por alimentos que têm um prazo de validade um pouquinho mais extenso, até com medo, né, de uma falta de alimentos no mercado, começaram a comprar, ao invés do pão fresco da padaria, o pão industrializado, atomatados, ao invés de comprar o tomate. Então, houve essa mudança também nesse padrão das pessoas. Então, a gente pode concluir que realmente os hábitos humanos é que produzem o lixo, né? Então, não adianta colocar muita gente coletando, né? Realmente, nós somos os responsáveis pelo lixo na rua. Exatamente. Nós decidimos o que vai se transformar em lixo, né? Vai se transformar em rejeito. Nós que decidimos. E essa pandemia, esse estudo mostrou muito bem isso. Nós decidimos, então, por que não decidir corretamente? Deu para fazer nesse período, as pessoas administraram melhor, otimizaram seus alimentos da geladeira, com medo, né, ou da falta de dinheiro, ou da falta de abastecimento, fizeram isso, então por que não se firmar depois da pandemia, né? Acho que isso é muito importante. Gabriela começou a destacar a questão desses hábitos, né, Gabriela? A Gabriela, que é coordenadora executiva do projeto Guapiaçu, ali no município de Cachoeiras de Macacu, ela atua ali numa reserva ecológica com Mata Atlântica, né, Gabi? Você já começou falando aí, já dando um panorama para a gente sobre a importância da educação ambiental nesse processo, essa ligação, na verdade, né? Essa ligação para a questão dos hábitos, os comportamentos, para ver se essa pandemia traz aí para fixar, né, esses hábitos, uma mudança de hábito que fique, que não vá embora, que fique. Conta um pouquinho do seu trabalho aí na reserva. Vocês estão fazendo agora uma trilha virtual, já que as pessoas não podem frequentar, né? Conta um pouquinho como é que está sendo esse trabalho. Esse é o nosso trabalho de educação ambiental. A reserva funciona há mais de 20 anos. A gente está desde 2013 com esse projeto com patrocínio da Petrobras, que trabalha muito com a área de reflorestamento. Nós fazemos a restauração ecológica, já foram 260 hectares recuperados de Mata Atlântica, mas temos um componente muito importante que é de educação ambiental, porque não adianta, a gente precisa falar para os não convertidos, né? O Ernesto, a Bianca e você já estão convertidos, já cuidam, já se preocupam com o meio ambiente. Mas a gente precisa falar para os jovens que o nosso comportamento é que de fato afeta o ambiente, né? Então, e ao mesmo tempo que a gente pode destruir, a gente também pode recuperar. Então, é esse trabalho que nós fazemos na Reserva Ecológica do Guapiaçu, o projeto do Guapiaçu. Nós levamos estudantes da rede pública, municipal, estadual, para conhecer a Mata Atlântica, numa trilha de 1.400 metros. Mas desde 14 de março, quando foi decretado o isolamento social, nosso trabalho foi paralisado. E nós percebemos, com contato com os professores, de que os estudantes estavam reclamando que ficavam em casa, que não podia sair para dar um passeio. E aí nós tivemos a ideia de transformar a nossa trilha física numa trilha virtual para levar a natureza para dentro da casa. E aí pode ser tanto no celular como no computador. Mas é um passeio onde você faz aqueles 1.400 metros, conhece a nossa trilha interpretativa, que fisicamente ela é adaptada para cadeirante, adaptada para pessoas com deficiência visual, mas que agora pode receber esses visitantes virtualmente. Então, nós temos todo o conteúdo, porque ela é uma trilha de educação ambiental. Então, além de você estar na Mata Atlântica, você também acessa o conteúdo das placas interpretativas que falam da formação do solo, sobre as espécies de fauna e de flora presentes ali naquela região. E é uma oportunidade. A nossa ideia é que a gente possa ter depois o cadastro de quem visitou virtualmente, e quando nós pudermos receber novamente os visitantes, a gente convide todo mundo. Assim como a sua filha, Bianca, que já esteve visitando a nossa trilha. Então está lá o e-mail dela e a gente vai convidar depois para conhecer. Legal. E aí, agora, Gabriela,
Gabriela, me conta o que vocês estão observando agora. Eu estou sabendo que tem animais aí circulando mais à vontade, mais livremente, né? O que vocês têm visto? Como a área ela é contígua ao Parque Estadual dos Três Picos, nós temos muitas áreas de mata nativa mesmo que não foi alterada. Essa parte da trilha foi restaurada há 15 anos, mas ela já está completamente conectada com as áreas protegidas. Então, quando nós recebíamos os alunos, mesmo mantendo silêncio na trilha, o ambiente está alterado, né? Então, esses animais, a gente sabe que eles estão ali, porque nós temos câmeras para fazer o monitoramento da fauna, mas eles ficavam, né? Eles conhecem cada cantinho daquela floresta, então eles ficavam escondidos. Agora, as câmeras estão sozinhas, não tem mais ninguém passando por ali, só os nossos guardas florestais que, em sistema de rodízio, andam para evitar caça, né? E agora eles estão livres, né? Como se eles tivessem, devolveram a casa para a gente, nós somos de novo os donos da casa. Então, a gente tem visto com mais facilidade e mais próximo, principalmente da nossa área de trabalho, que eram os escritórios, salas de aula que nós temos lá. Então, como nós temos, em parceria com o Instituto Federal de Educação do Rio de Janeiro, a UFRJ, um programa lá que é deles, nós cedemos a área para reintrodução de fauna, que é da anta, a gente vê mais a anta lá, a gente está vendo mais a onça parda, que está dentro dos Três Picos, mas ela não conhece os limites de uma área e de outra, ela anda por ali. Então, todos esses animais estão se aproximando mais, a capivara, né? E a gente observa agora, eles estão nadando com mais à vontade, porque tem uma área de alagados, uma área de açude, né? Eles nadam com mais à vontade, sem vergonha de aparecer, porque tem muito pouca gente circulando, né? Então, eles estão mais felizes. E nós é que temos medo da onça, né? Ernesto, diante desses depoimentos todos, né, desse trabalho todo que está sendo feito, a gente pode dizer que o coronavírus fica aí de alerta para virar uma chavinha, né, na cabeça das pessoas sobre a necessidade da preservação ambiental, da relação do ambiente com a nossa própria saúde, né? A gente pode dizer isso. Bom, deixa só para concluir. A Baía da Guanabara em 2020. Agora vamos continuar. Eu acho o seguinte, aliás, as duas foram, a Bianca e a Gabriela, colocaram as coisas interessantes. Não há como nós pensarmos num futuro melhor se não houver a educação. Eu acho que essa situação que aconteceu disciplinou não só jovens, adultos também. Quando você fala em desperdício de comida, de alimentação, às vezes eu fico triste, porque eu como gaúcho, sou frequentador de churrascaria. Eu chego lá e digo, calma, só bota que eu vou comer. Não enche o meu prato, porque vai faltar para outros, que depois vai para o lixo. Fazendo isso como um resumo, eu acredito que esse período disciplinou também nesse sentido. As pessoas ficando domesticamente junto, desgastou alguém, afetou alguma coisa, algumas pessoas afetou a cabeça, mas também se tirou dali um aprendiz, uma lição. O que nós podemos fazer? Estamos aqui uma família inteira conversando. O que seria? Por que deveriam debater hoje? A importância de debater que se a gente cuidar do meio ambiente, nós estamos cuidando da saúde, no paralelo. Tanto é que Estados Unidos, quando foram ver, há muitos anos, que o tratamento do esgoto diminuía, era cada $6 gasto com a saúde pública, gasto no meio ambiente, resolvia o problema. E nós temos que aprender e copiar isso. Então, quando a gente vê, eu, por exemplo, sou autor do parque, sou dono do Parque da Preguiça aqui, onde tem mico-leão dourado. Quando ela fala em animal, eu fico doido. Eu amo a natureza, amo o animal. Ele é o inocente que nós temos que dar toda a atenção. O Parque do mico-leão dourado fica junto, o Parque da Preguiça, e vira e mexe, o pessoal vai lá e desmata. São quem? Criança? Não. Adolescente? Não. São adultos da gula grande. Então, essa gula, quem sabe que ela tenha sido reconhecida e vista com outro olhar,
E, aliás, muita gente até toma um pouco de vergonha, né? Se eu morrer desse vírus que está aí, eu não vou aproveitar nada. O que adiantou eu ganhar dinheirão, destruir para ganhar dinheiro? Eu acho que também é refletido isso, se reflete. Então, eu vejo assim, as praias, por exemplo, todo mundo, eu ando de manhã no calçadão aqui, eu caminho, isso a vida inteira fiz isso. E quando eu não acredito vendo uma praia virgem. Aí vou meio-dia, ela está igual. Né? Meio-dia, de manhã, a mesma coisa, de noite. E isso representa que o mar aqui descansou pra caramba. Eu estou ao lado do canal Itajuru. 2,5 metros de água, 3 metros, você vê as coisinhas lá embaixo. Parece uma gasolina, descansou. O canal Itajuru é o carregador que passa por dentro aqui de Cabo Frio, que abastece a Laguna de Araruama. São 5 municípios que vivem dessa laguna, né? Passa por aqui. Então, se todo mundo injeta, quem sabe que agora a gente segura? Quando havia um feriado prolongado, Cabo Frio, por exemplo, até fim de ano, aquele feriadão, carnaval, se desse uma chuvarada logo em seguida, ia todo esse... O problema vamos dizer que é soda, né? Tudo detergente. O derivado de coisa, que é a pior praga para mim, eu acho, que mais polui, é o shampoo. É o que a gente passa no corpo, é o creme, tudo isso é poluente. Não é o alimento que vai para a água, é o peixe come. Então, quando dá isso eu tenho 49 anos de Cabo Frio, eu acompanho. Uma chuvarada forte logo em seguida, que lava tudo para dentro, 8 dias depois começa a morrer peixe. 7, 8 dias depois. É o resultado que envenena a laguna. E todo mundo... Está tudo interligado, né, Ernesto? Exatamente. Cada um quer se livrar do problema dele interno, mas não o que ele vai causar no lado externo. Agora, Gabriela, de que forma o equilíbrio ambiental, é importante a gente falar isso, de que forma o equilíbrio ambiental protege o ser humano de ter contato com a doença? A gente está aí com o coronavírus, que é comprovado, né, que veio de animais silvestres de mercados lá na China, de Wuhan, ou seja, animais silvestres ali no mercado, sendo vendidos no mercado, e acabou tendo contato desse vírus com os seres humanos e acabou nessa pandemia toda, né? Então, de que forma a gente pode falar que a educação ambiental, o equilíbrio ambiental, protege a gente de ter contato com doenças? Não é a primeira vez na história que o desequilíbrio ambiental aproxima o homem das doenças, né? A gente viu isso com febre amarela, a gente viu isso quando Rondon fez a abertura dos telégrafos na região amazônica e levou junto com ele Roosevelt, né, o ex-presidente americano. Muita gente nessa expedição morreu, porque o homem estava entrando no ambiente natural e ele não estava protegido. Nós vivemos agora também um problema com os primatas brasileiros, né, primatas nossos aqui da Mata Atlântica, que também foram infectados com o vírus da febre amarela e acabaram morrendo, né? Então, assim, toda vez que nós avançamos demais sobre a natureza, o mais vulnerável somos nós nesse ecossistema. Então, manter os ecossistemas equilibrados protege o ser humano. Então, assim, acho que essa é a mensagem desse novo mundo. Quando tudo se abrir novamente, nós precisamos ter um novo mundo, nós precisamos ter um novo comportamento, porque a Terra e a vida na Terra depende do equilíbrio. Então, se nós não respeitarmos o ambiente que nos é oferecido, que é um ambiente que nos dá tudo, né? Nós aqui na superfície da Terra, nós com um ambiente equilibrado, nós temos água de qualidade, nós temos ar de qualidade, nós temos alimento. O homem, o ser humano, não pode ter essa relação abusiva com o meio ambiente. E é isso que está causando todo esse problema. A gente viu em muitas partes do mundo que o nível de emissão de gases de efeito estufa diminuiu durante o período da pandemia, exceto no Brasil, onde o nosso principal poluente são as queimadas e o desmatamento. Então, lamentavelmente,
o Brasil é um dos países onde a taxa de poluição não foi tão baixa por conta do desmatamento que foi agravado nos últimos meses. Então, esse é um recado muito importante. Se o homem continuar avançando sobre os seus recursos naturais e sobre os ambientes naturais que são equilibrados, ele é que está provocando equilíbrio. E é ele o mais vulnerável nessa teia da biodiversidade. Recado importantíssimo aí da Gabriela. Agora, Bianca, vamos falar então, já que a gente está vivendo uma pandemia, né? Muitos números de doentes, muitos números de morte, um número altíssimo de morte, os hospitais lotados, vamos dizer até superlotados, né? O que está acontecendo com o lixo hospitalar? Né? Tem muita gente preocupada com isso, como é que está sendo feito esse descarte e também como que está sendo feita a proteção dos garis diante de toda essa realidade que a gente está vivendo, porque não só os hospitais, mas tem muitas pessoas doentes em casa, ou seja, o lixo está infectado também, né? Conta um pouquinho como é que está sendo feito esse trabalho. Os garis, eles possuem um equipamento chamado de proteção individual, EPI. Eles têm uma máscara diferente dessa máscara que a gente usa para proteção normal, quando a gente vai à rua, né? Ele tem uma máscara que protege ele não só de micro-organismos, mas também de outros vapores. E os garis que estão trabalhando nos hospitais de campanha, no hospital de campanha, no Rio Centro, e os garis dos hospitais municipais, eles também possuem outras vestimentas, como avental, possuem óculos, proteção visual, as viseiras, né? Tudo isso eles estão muito bem equipados em relação a essa proteção do empregado, né? Os resíduos hospitalares, eles têm uma cadeia diferente do outro, do resíduo que a gente chama comum, que é o resíduo domiciliar ou do lixo público, né? Ele tem várias regras que ele tem que obedecer, uma legislação, e muitos resíduos já são tratados previamente dentro do hospital. Mas quando ele sai de lá, ele vai ser coletado pela Conlurb e vai ser levado para um tratamento que a gente chama de autoclavação. Ou seja, todos os resíduos considerados infectantes, no saco branco, né, como a gente fala, eles são levados para um equipamento que faz a esterilização desse lixo e transforma esse lixo num lixo comum que pode depois seguir para o aterro sanitário. Né? Então, ou seja, ele passa por um processo que esteriliza todos os vírus, micro-organismos esporulados, são aqueles mais potentes, aqueles que conseguem sobreviver em locais mais sem umidade, sem alimento, e consegue fazer essa esterilização. Depois, esse lixo comum é levado, então, para o aterro sanitário. Então, a Conlurb adquiriu, né, diversas máscaras para todos os empregados, mas os garis têm essa proteção individualizada. E é importante a gente falar também já que a gente falou muito aqui no programa em relação a hábitos, né, comportamentos, a questão da coleta seletiva, né, Bianca? A participação da população dentro de casa, fazer a separação do lixo, né, da questão orgânica, do que pode ser reciclado. É verdade, Priscila. Você sabe que a Conlurb ela tem um programa de coleta seletiva que atinge quase todos os bairros, né, quase 160 bairros do Rio de Janeiro. Só que a adesão a esse programa é muito baixa. As pessoas têm um pouco de dificuldade de fazer a separação, né? Ou elas pensam que tem que ser aquelas cores vermelho, verde, não é nada disso, ou realmente elas não têm tempo para fazer essa separação. Então, hoje em dia, o que a gente recomenda é separar em lixo úmido e lixo seco, somente isso. E nós reparamos que durante a pandemia, as pessoas mais em casa, elas fizeram o trabalho de casa direitinho. Então, a gente aumentou, que bom, 24% a mais de adesão em relação ao ano passado de coleta seletiva. Mas ainda podemos melhorar esse número, né? Podemos melhorar muito mais, porque o caminhão passa para recolher esses resíduos, os secos, né? Que seriam aquelas, não seria matéria orgânica, o alimento, é o resíduo seco. Passa para recolher, mas essa adesão é muito pouco. E lembrando que isso também traz uma inclusão social, né? Dali vai para as cooperativas de catadores e sustento de muitas famílias. Infelizmente, mas não pode ser considerado um emprego, né? Mas ainda existe e é sustento de muita família, sim, o lixo, a venda do lixo reciclável. Tá certo. Eu queria agradecer muito a presença de vocês. Foi ótimo o nosso bate-papo. A gente conseguiu aí fazer, né, pontuar, dar alguns alertas. Tomara que quem esteja assistindo a gente consiga
criar essa conscientização e passar essas informações para frente para que cada vez mais pessoas tenham esses hábitos, esse comportamento, que não fique só durante a pandemia, né, gente? Muito obrigada, tá? Pela presença de vocês. Bom trabalho aí durante esse período, né? E quem está assistindo a gente, continua mais um pouquinho aí, que o trabalho do Ernesto e da Gabriela, você vai poder conferir aí algumas imagens exclusivas do Ernesto, que fez esse sobrevoo aí em praias no litoral fluminense do Rio de Janeiro, né? E a trilha na Reserva Ecológica de Guapiaçu, aí da Gabriela, uma trilha virtual, a gente vai deixar as informações aqui. Você vai curtindo algumas imagens, não deixe de assistir. Muito obrigada pela sua presença. Pode continuar acompanhando a gente também pelo YouTube, pelas nossas redes sociais, para conferir toda a nossa programação. Um beijo e até a próxima.